vamos falar sobre hoje é os filhos no casamento. E agora? Chegaram os filhos, como é que vai ficar a relação com a minha esposa? Que a gente começa a colocar os filhos acima de tudo. Eu amo muito os meus filhos em primeiro lugar e depois o meu marido. Sou o Dr. Gustavo Inácio, urologista. E eu sou a doutora Adriana Miguel, otorrino. Já desde quando eu terminei minha residência, eu tenho tratado tantos homens com dificuldade de ereção, com queda de libido, e o quanto que isso a causa, na maioria das vezes, é decorrente de uma desconexão do casal. Isso é uma realidade no meu consultório, inclusive na realidade do seu consultório também, né, amor? Isso. Eu consigo muito ver, às vezes, conversando com as mães, a dificuldade que elas têm para cuidar das crianças por causa de uma desconexão com o esposo. E o que nós vamos falar sobre hoje é os filhos no casamento. E agora? Chegaram os filhos, como é que vai ficar a relação com a minha esposa? Pode ser chocante, mas sim, a minha esposa sempre, em qualquer situação, ela é mais importante do que os meus filhos. A gente ama os filhos demais, principalmente, eu vejo isso principalmente naqueles casais que demoraram tanto ter filhos, que passaram por tantas dificuldades, anos tentando engravidar, uma sequência de abortos, e é completamente compreensível colocar os filhos acima. Porque realmente é um amor que dói, né? É um amor que a gente sente e a gente quer fazer tudo por eles. Mas para que eles cresçam bem e eles sejam emocionalmente adultos bem resolvidos e sejam homens e mulheres fortes, eles têm que crescer numa casa onde o relacionamento homem e mulher, pai e mãe, seja bastante sólido. Porque senão sim, eles ficarão emocionalmente frágeis e não serão homens e mulheres que darão bons frutos. Então, você sempre focar que realmente o primeiro cuidado tem que ser com a sua esposa, depois para os seus filhos. Não adianta nada, nós não conseguiremos cuidar bem dos nossos filhos em todas as esferas da vida deles, das vidas deles, se não a gente não estiver alimentando o amor entre a gente. Há poucos dias eu atendi um paciente no consultório que eles tinham muito tempo que tentaram engravidar, conseguiu engravidar durante o tratamento conosco lá, e já tinha mais de 6 meses que a filhinha tinha nascido, a esposa não tinha voltado pro quarto deles. Já tinha errado porque saiu para poder dormir com a filha no quarto porque ficava com medo dela. Mas agora ela não conseguia voltar, que ficava com dó da criança, achando que poderia acontecer alguma coisa, mas ela não conseguia voltar para dormir com o marido. É uma questão que realmente a gente tem que ter essa preocupação e é extremamente comum, não é mesmo? Muito, muito comum isso de acontecer. A gente tem que pegar um amor tão grande e preocupação tão grande que a gente começa a colocar os filhos acima de tudo. Eu amo muito os meus filhos em primeiro lugar e depois o meu marido. E isso não é o correto. E por isso que é muito importante que tenha esse tempo de cuidar um do outro. Eu sempre falo no meu consultório, para que os nossos filhos cresçam querendo ter um casamento, querendo construir uma família, eles têm que viver isso, têm que ver isso dentro de casa. Nós temos que ser exemplo para eles. Não adianta nada depois, quando eles forem adultos, a gente querer cobrar que eles casem, que eles tenham filhos, que eles tenham um casamento, essa vida mais regrada, se eles não verem isso dentro de casa. Se nós não formos exemplos para eles, e principalmente se formos exemplos de coisa, de maus hábitos, de atos longe do caminho das virtudes, pode ter certeza que depois eles não vão conseguir colocar isso em prática. E eles vão nos cobrar. Como que você quer que a gente tenha essa vida se não nos foi ensinado isso? Como que a gente vai querer que os nossos filhos casem se eles veem que os pais a vida inteira teve um casamento muito ruim? Isso é óbvio que eles não vão querer. Eles vão querer aquilo para eles. Viram na prática que isso não funciona na cabeça deles, eles não querem vivenciar. Portanto, os filhos é bom demais tê-los, é um amor maravilhoso que dói, mas antes disso, tem um amor de esposo, de homem para mulher, de mulher para o homem. E nós temos que lembrar, né, amor, que os filhos, eles vão crescer e eles vão sair de casa. E quem é que vai ficar? Novamente, você e o seu cônjuge. Então, o relacionamento, a conexão entre o casal não pode deixar de existir. Ela sempre tem que existir, tem que ser o primeiro lugar, porque quando os filhos forem embora, está tudo bem com o seu marido. E não dois adultos, agora já, né, às vezes até mais velhos, sozinhos dentro de casa, sem se encontrarem em casa, né? Porque a mulher só soube ser mãe e o esposo só soube ser pai e não esqueceram de ser marido e mulher.